acaso, com uma sessão internacionalista no Cinema Batalha, também ele um espaço abandonado da cidade. Esta lista do Bloco de Esquerda... A lista do Bloco de Esquerda é a única nesta campanha que se propõe defender Portugal da austeridade à escala europeia. O Partido da Esquerda Europeia será provavelmente a terceira força no Parlamento Europeu. E esta nossa lista, que é tão rica em pessoas, em combates, em compromissos, em experiências de luta, é aquela que se propõe em Portugal fazer esta luta à escala europeia e uma campanha que ao mesmo tempo na Irlanda, na Grécia, em França, no Estado espanhol, na Alemanha, mostra que há no continente uma esquerda que se levanta pelas vítimas da austeridade. O Bloco em Portugal é esta esquerda que nem está só, nem está mal acompanhada. Nós apresentamos as nossas razões e as nossas propostas: a reestruturação da dívida, a rejeição e a derrota do Tratado Orçamental, o emprego e os direitos sociais no centro da política europeia, e em cada uma destas propostas sabemos que a direita que governa o país e o Partido Socialista que está no governo da maior parte dos países da Europa, incluindo a Alemanha, é uma parte dos problemas que é preciso derrotar e não das soluções que precisamos de construir. Para esta campanha, e com esta menção termino, o Bloco trouxe as suas ideias, as suas propostas, a combatividade, a experiência e a coerência da intervenção que foi feita no Parlamento Europeu. O Miguel Portas, com certeza, de que nenhum de nós nunca se esqueceu nem esquecerá. Mas também a Alda de Sousa, eurodeputada do Distrito do Porto, exemplo. A Aldinha, que é um exemplo de compromisso e de militância revolucionária, que foi campeã, eurodeputada campeã do ambiente e que agora, de volta ao Porto, dispensou o subsídio achando que estava a fazer o óbvio, e estava, mas infelizmente, no país político que temos, o óbvio, aquilo que é óbvio para a Aldinha e para tantos de nós, é neste país político uma exceção. Ainda bem que há um partido capaz, nos tempos que vivemos, defender o óbvio. E, para acabar, a Marisa Matias, que foi não apenas uma deputada brilhante, reconhecida pelas suas lutas, pelos seus compromissos e pelas suas propostas. Mas, além de deputada brilhante, foi também, e isso pudemos comprovar ao longo destas últimas semanas, foi uma grande cabeça de lista do Bloco de Esquerda que trouxe ideias e trouxe afetos a esta campanha. Se 1001 outras razões não houvesse para nós darmos força a esta lista, teríamos esta, que é a circunstância da Marisa ser absolutamente uma delícia. E também por isso, pela Marisa ser esta delícia que nós reconhecemos, ela merece não ir sozinha para o Parlamento Europeu. Eu queria chamar para nos ler um poema sobre a Grécia a Ana Luísa Amaral. Muito obrigado. Entre mitos ou parábola, não sabiam os que viviam felizes nas margens do Nilo da chegada daqueles que os haviam de reduzir a quase escombros,
nem dos que mais tarde lhes haviam de roubar terras e ideias e saquear a beleza das pedras em perfeito equilíbrio, e noite, e luz perfeita, à procura das joias e do ouro e de um conhecimento que não lhes pertencia. Não sabiam porque viviam no centro do seu tempo, e o centro do tempo não sabe nunca o que lhe irá ser percurso. Como um rio que corre não conhece a sua foz, só as margens por que passa e o iluminam ou ensombram. E ainda que nas margens do Nilo não habitassem só os que muito possuíam, mas também aqueles que pouco tinham de sustento e teto, unia-os a todos essa crença de uma paz futura, de atravessar outras margens e encontrar paz. Não sabiam o que vinha, nem ao que vinha a sua história, como não sabem nada os humanos que habitam este antigo sol azul. Mas haviam de ter pressentido esse final, e a alegria dos ciclos e dos aluviões deve ter sido acompanhada de angústia pela chegada dos exércitos que lhes prometiam mais bem-estar e mais paz, dizendo-lhes que para haver paz e bem-estar eram precisas alianças e o abandono de crenças e uma história nova a dizer-se mais útil. Muito mais tarde, deles ficaria uma memória a servir livros e mitos, e o rumor do deserto e as perfeitas construções de pedra resistente e a sua escrita, bela e útil, que demorou anos a decifrar. E muito disto não ficou na sua terra às margens do Nilo, mas foi roubado e viajou em navios por mares diferentes, até museus e praças de outras cores, onde ganharia outros cheiros e outros sentidos. Sempre assim parece ter acontecido com o tempo e a história, sempre assim parece acontecer, a não ser que uma esfinge se revolte e ganhe voo, como a esfinge de um outro povo, não às margens do Nilo, mas de um mar povoado de mitos e pequenas ilhas. Também não sabe, essa esfinge resguardada em Delfos, de como irá ser o futuro das coisas e do tempo, mas sabe da chegada dos que, em nome de um equilíbrio novo, dizem poder salvar os tempos. Talvez lhe sejam de auxílio o corpo de leão e levantadas as asas. E o enigma, que pouco importa aos donos do equilíbrio, mas que dizem ser a fonte da poesia, e é a fonte de onde a carne desperta nas margens do humano. Para a próxima intervenção, João Teixeira Lopes, candidato na lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu. Boa noite, camaradas, amigas e amigos. Ficamos a saber esta semana pela OCDE que a economia portuguesa apenas oferece emprego a 65% da população ativa. Por outras palavras, há 35% de pessoas a mais. Pessoas excedentárias. Puro horror económico. Que imigrem, dirá o Governo. Que façam fila na sopa dos pobres, dirá o Governo. Que eternizem no desemprego, dirá o Governo. Não interessa. Jean-Claude Juncker foi ligeiramente hipócrita nas suas declarações. Para os interesses instalados, a lei de bronze é clara. As pessoas valem muito menos do que as mercadorias. Em rigor não valem nada, em rigor são lixo. Por isso, como a Marisa Matias não se tem cansado de dizer, o nosso inimigo é a austeridade. Esta economia mata. E se o nosso inimigo é a austeridade, serão nossos adversários todos os que a usam para nos humilhar, para nos torcer, para nos vencer. Por isso o cartaz do Bloco dizia: não somos dívida, nós não somos dívida, não somos lixo.
Nós somos gente. E gente vale muito mais do que todas as mercadorias juntas, do que todo o capital deste mundo. O Zé Soeiro já aqui falou do Miguel Portas. Quero relembrar-vos que uma das suas últimas batalhas foi contra o privilégio absurdo de serem os deputados europeus a decidir sobre os seus próprios salários, sobre as suas ajudas de custo, sobre subsídios, despesas de gabinete, contratações e até viagens. Isto em 2011. E por isso mesmo é um abuso, dizia o Miguel, e dizemos nós, é um abuso. Quero relembrar também, como aliás o Zé já fez, a dignidade do exemplo da Alda de Sousa, que recusou a possibilidade indecorosa da reforma e de um subsídio de integração. Não ao abuso, damos o exemplo. E quero aqui relembrar a proposta do nosso grupo parlamentar, recusada pelos outros partidos, de haver exclusividade para os deputados nacionais, para acabar com a pouca vergonha das acumulações em escritórios de advogados, para acabar com a pouca vergonha das acumulações em órgãos sociais das empresas. Não ao abuso. Aqui como na Europa. Nós não somos meigos nas palavras. Não nos peçam mansidão. Nós não somos mansinhos. Isso não é o Bloco de Esquerda. A covardia nas palavras não é connosco. E por isso, não diremos, como o PS o diz, que a sua grande promessa é não aumentar os impostos. Mas o que é isso? Não aumentar os impostos? Depois dos cortes nos salários, depois dos cortes nas pensões, depois da degradação dos serviços públicos, apenas têm para nos dizer isso? Não aumentar os impostos? Ou seja, tudo na mesma. Obviamente, não é connosco a mansidão nas palavras. Nós nascemos para desobedecer. Isso é, afinal, o Bloco de Esquerda. Desobedecer à lei dos privilégios, ao abuso de poder, à injustiça. Aqui, na Europa, no mundo. Seja onde for, na Turquia, na Coreia do Norte, na China, nós nascemos, esta gente toda, para desobedecer contra o abuso. Nós somos gente que se levanta. Nós somos gente que não atrasa o futuro, como diz o José Mário Branco. Por isso não rejeitamos nenhuma das nossas memórias. Elas fazem o futuro. A nossa gente libertou a Bastilha. Desobedecemos. A nossa gente construiu as barricadas em Paris. Desobedecemos. A nossa gente esteve nos sovietes. Desobedecemos. A nossa gente venceu o fascismo na Europa e fez o 25 de Abril. Desobedecemos. A nossa gente esteve na rua contra a Troika, aqui em Espanha, nas praças da Grécia. Desobedecemos, nascemos para desobedecer. Por isso, há uma velha canção que ainda nos chega aos ouvidos, primeiro de mansinho, como se fosse um vento, mas depois mais forte, clara, nítida. Uma canção que nos diz: de pé, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, de pé, não mais senhores, não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido, à opressão não estamos mais sujeitos, somos iguais, todos os seres, de pé. De pé, de pé, de pé. De pé! De pé! De pé! E agora que estamos de pé, vamos voltar a desobedecer no dia 25, vamos votar no socialismo, no Bloco de Esquerda. Desobedecer no dia 25.
Próxima intervenção, Luís Fazenda, deputado eleito do Bloco de Esquerda. Boa noite a todas e todos. Quero envolver num abraço militante, num abraço de grande compromisso, nessa semente de insubmissão que nós temos estado a deitar à terra nos últimos tempos, neste combate por uma Europa diferente, por um Portugal diferente. Toda a lista do Bloco de Esquerda, todas as candidatas, todos os candidatos e candidatas que não são do Bloco de Esquerda, aqueles que são do Bloco de Esquerda, porque afinal é esse o compromisso, a convergência, a alteração que nós pretendemos na esquerda em Portugal. Essa lista demonstra esse espaço, essa abertura, essa insubmissão e essa vontade de encontrar outras fronteiras para superar. Nós estamos numa circunstância de enorme dificuldade política, porque podemos ver que na Europa não é apenas a crise social que se adensa a partir dos países da periferia, mas vai começando a tocar nos países do centro europeu. Não é apenas a crise económica de vários dos Estados-membros da União Europeia, a crise financeira, tudo isso, mas começamos a ter sinais muito evidentes da preparação, da gestação de uma crise política, de uma crise das instituições, de uma crise do aparelho da União Europeia, esse aparelho que nós combatemos. Essa crise é muito evidente porque ela se vem desenhando, quer pela contestação à direita, a contestação radical, populista, de extrema-direita, quer pela contestação que estão a fazer os povos e setores à sua esquerda. E, portanto, o centro europeu hoje navega num conjunto de contradições muito agudas e numa adversidade que é patente. Quando há poucos dias o Sarkozy continua a ser a figura de referência dos conservadores franceses, ali em disputa com a Marine Le Pen, da extrema-direita, diz, bom, vamos suspender o Tratado de Schengen, vamos encontrar um novo Tratado da União Europeia em que se acabe com o mito da igualdade dos Estados, ou seja, já nem sequer a federação, uma coisa outra, uma coisa colonial, de estrutura colonial, em que há um diretório, agora sim, blindado, legitimado, politicamente estruturado e estatuído em Tratado da União Europeia. Porquê? Porque há países, ele citou vários, podia ter citado Portugal nesse lote, que não têm o peso que tem a França ou que tem a Alemanha, e, portanto, vamos lá desenhar e blindar o diretório germano-francês, e é isso que se quer e não se quer outra coisa. E, portanto, isso significa arrombar o Tratado de Lisboa, isso significa caminhar para novos tratados. Aliás, quando nós temos o Tratado Orçamental, um tratado intergovernamental que nem sequer está integrado no direito comunitário, percebe-se que o Tratado da União Europeia está sob fogo e, portanto, ele vai ser alterado. Esta alteração dos tratados, da estrutura da União Europeia, contestada à direita, contestada à esquerda, cada vez mais contestada pelos povos devido às receitas da austeridade, produzem um caldo que é politicamente explosivo e pelo qual nós certamente iremos participar. E eu tenho uma enorme confiança que nós aí, com os eurodeputados que vamos eleger, nós poderemos ter uma palavra junto com as esquerdas europeias no sentido de dizer que essa crise das instituições, os tratados que eles querem alterar, são os tratados que nós queremos abater. Nós queremos abater esses tratados. Nós queremos abater esses tratados. Esses tratados são tratados antidemocráticos, são tratados inigualitários, são tratados antissociais, são tratados militaristas, são tratados imperialistas e nós queremos abatê-los. Mas queremos abatê-los em nome de uma outra Europa. De uma outra Europa. E isso configura-nos, isso identifica-nos, isso dá-nos uma personalidade política única e singular no campo político português. Porque há aqueles que se dizem europeístas e que vão a reboque dos diretórios todos. Mais retoque, menos retoque, vão sempre caminhando no sentido errado, no sentido da divisão social, no sentido da blindagem de um capitalismo conservador, retrógrado e de uma aventura militarista e hegemonista pelo mundo. Esses chamem-se mais social-democratas, mais social-liberais, conservadores ou reacionários, seja o que for, vão todos na mesma direção. Pois há aqueles outros que combatem e com quem damos as mãos, daremos todos os dias, mas esses não querem outra Europa, não querem Europa nenhuma. Mas nós queremos uma Europa. Queremos uma Europa outra.
nós sabemos, se queremos ter valores elevados de civilização, de sociedade, se queremos algum projeto socialista para Portugal, ele tem que ter uma escala mais ampla. Não vamos construir socialismo assim, sem mais, sem espaço na Europa. Nós teremos de construir essa outra sociedade da qual não abdicamos, pela qual lutamos, que está inscrita a letra de mármore nos documentos fundadores do Bloco de Esquerda. Teremos que ter um espaço amplo e, portanto, quando dizíamos nos fóruns sociais, nos movimentos todos, que nós queríamos outra Europa, pois o partido que está aqui a defender a outra Europa é o Bloco de Esquerda. É o Bloco de Esquerda que defende outra Europa. Terminando, nós defendemos o referendo do Tratado Orçamental. Manuela Ferreira Leite veio dizer: ninguém fala do Tratado Orçamental. Quer dizer, não fala lá o partido dela, não falam outros partidos, não discutem. Mas nós temos debatido o Tratado Orçamental, sabemos o que ele significa do ponto de vista de programa de Troika, porque aquilo é programa da Troika eterno. Mas nós queremos um referendo, queremos referendos, sim, pois essa é a nossa grande arma. A arma para destruir essas instituições reacionárias da União Europeia, criar outra Europa, constituída pelos povos, democraticamente, com outro programa, com outros objetivos sociais, bem, isso só pode ser a arma da democracia. Deixemos os povos decidir. Deixemos os povos decidir. Referendos, democracia, essa vai ser a arma da Marisa Matias e de João Lavinha. De pé. Para a próxima intervenção, chamo o João Lavinha, segundo candidato da lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu. Queridos amigos e companheiros, na sessão de apresentação do manifesto e candidatos do Bloco de Esquerda na Casa do Alentejo, aqui há umas semanas atrás, prometi sistematizar o diálogo com a sociedade civil organizada, desde logo como candidato e mais tarde como deputado eleito. Assim fiz. Quero hoje partilhar convosco alguns dos resultados dessa escuta atenta. Para isso, empresto a minha voz a algumas das pessoas com quem me cruzei por este país fora durante as últimas semanas. Entra o contribuinte pobre e diz: eu que estou na base da pirâmide de rendimentos pago proporcionalmente mais impostos do que os que estão no vértice da pirâmide. É que, apesar da taxa de IRS ser progressiva, os impostos indiretos mais que compensam essa diferença. Entra a jovem investigadora dos oceanos e diz: vou emigrar para a Noruega. E eu acrescento: a Noruega, vocês sabem, é um país com uma marcada vocação marítima. Entra o sindicalista e diz: os acordos com as entidades patronais sobre o horário de trabalho das 35 horas semanais perderam-se no labirinto das secretarias de Estado e não produzem efeito. Entra uma precária inflexível e diz: é preciso reforçar a inspeção das condições de trabalho, em especial do trabalho temporário. Vem o morador da aldeia e diz: os especuladores imobiliários, com a cumplicidade da Câmara Municipal, querem betonizar 50 hectares de paisagem à nossa porta. Vem a moradora do bairro social e diz: o Instituto, reparem só este nome, é qualquer coisa, o Instituto para a Recuperação Habitacional e Urbanística quer obrigar-nos a pagar uma renda que ultrapassa de longe a nossa capacidade. Vem o responsável de um campo arqueológico de valor reconhecidamente internacional e diz: não tenho qualquer autonomia técnica e científica para dirigir o campo e até a aquisição de um simples lápis tem de ser pedida à Direção-Geral em Lisboa.
Vem a professora e diz: as obras de reabilitação da nossa escola até foram publicadas no Diário da República, só que nunca avançaram. Vem a agrónoma e diz: 8% dos agricultores recebem 70% dos apoios da União Europeia. Vem o diretor de uma associação de doentes crónicos e diz: uma pequena parte dos custos de tratamento destes doentes chegaria para a prevenção da maior parte dos novos casos. Este coro de vozes que chamam não pode deixar de interpelar-nos. São vozes de gente que luta, trabalha e sofre. Clamam simplesmente por justiça fiscal, pela valorização dos nossos recursos humanos e naturais, por trabalho digno e emprego com direitos, pelo desenvolvimento sustentável nas suas componentes económica, social e ambiental, pelo direito à habitação e ao urbanismo, pela consideração da cultura e da ciência como eixos estruturantes de qualquer sociedade humana, pela requalificação e reforço da escola pública enquanto insubstituível alavanca de progresso social. E ainda clamam pelo apoio à agricultura familiar, garante da biodiversidade ambiental e nutricional e da soberania alimentar, e ainda pelo investimento na promoção da saúde e prevenção da doença. Estamos a chegar ao fim desta campanha dominada pelo ruído e a distração do essencial, a sistemática e calculada destruição do nosso tecido económico, social e cultural. E agora, citando 3 ou 4 linhas do nosso manifesto eleitoral, eu recordo que, se uma nova esperança para a Europa faz sentido, ela só poderá nascer da desobediência por parte dos países que estão a ser destruídos, como é o caso de Portugal. É, pois, sob o signo da insubordinação construtiva que nos submetemos ao eleitorado, propondo-nos contribuir para uma refundação democrática do projeto europeu, onde a vontade dos cidadãos e dos povos da Europa seja decisiva. Muito obrigado. Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. Olá, muito boa noite a todas e a todos. Acabamos a campanha da melhor maneira, como começámos, no Porto, com sala cheia, com tanta força, com tanta gente que não se resigna, com tanta gente que está de pé em Portugal, que está de pé na Europa, que sabe que faz a diferença, que sabe que vai construir um outro futuro, um futuro digno, com gente que quer viver aqui. No domingo, que teremos de nos fazer. Quando chegar ao fim do dia, o que tivermos decidido no domingo mudou alguma coisa? No domingo vamos desistir ou vamos votar? No domingo usamos a força e a voz do voto para fazer tremer a direita e a finança que tem assaltado as nossas vidas? Ou no domingo achamos que podemos encolher os ombros e que tudo pode ficar na mesma? Essa pergunta, que vai ecoar nas vozes de todas e todos, que ao longo destes 3 anos têm vivido com sofrimento um assalto autêntico ao nosso país, é a pergunta que vai determinar a capacidade de fazermos de domingo um dia de transformação. No domingo precisamos de ir votar com a revolta numa mão e com a esperança na outra, porque no domingo votamos para punir a direita, votamos contra a austeridade, mas votamos também pela alternativa, por quem solidariamente constrói a alternativa à austeridade, a toda a austeridade, sem vergonhas, sem hesitações, com toda a determinação. O Bloco de Esquerda é esse voto insubmisso
que faz da revolta a proposta e o compromisso para uma alternativa. Nestas eleições europeias está em jogo a democracia. Está em jogo a democracia porque está em jogo resgatar a capacidade de decidir. A alternativa, o não aceitar a inevitabilidade, nem aceitar a degradação da nossa vida pública, da nossa escolha política, da nossa representação política. Não é por acaso que vimos como a campanha da direita, PSD-CDS, tudo fizeram para apelar à abstenção. Foi provavelmente uma das campanhas mais vergonhosas a que assistimos nos últimos tempos em Portugal. Tudo era mau. No desespero de quem sabe que vai perder, a direita fez tudo para enxovalhar as eleições, para tornar estas eleições não um ato digno de escolha, mas para a transformar numa fantochada com brindes, com metros nojos, com barquinhos no meio do rio ou pessoas escondidas em caves. Tudo fizeram para que haja abstenção. E a direita faz tudo para que haja abstenção porque sabe bem que quem se levantar para ir votar terá muito pouca vontade de votar em quem lhe roubou salário. Quem decidir ir à mesa de voto no domingo terá muito pouca vontade de votar em quem roubou pensão, em quem destruiu escola pública, em quem destruiu o Serviço Nacional de Saúde, em quem mandou emigrar, em quem abandonou desempregados depois de uma vida de trabalho, a quem diz a uma geração mais nova que não tem lugar no nosso país. E é por saberem que não pode um povo votar contra quem lhe faz tão mal, que a direita aposta tudo na abstenção. E é por isso que a nossa luta, e é por isso que nestas horas o apelo contra a abstenção é o apelo para derrotar a direita, é o apelo contra a resignação, pela solução, não deixar que estas eleições transformem em nada, porque elas não são nada. Na segunda-feira, depois dos votos, lá teremos eurodeputadas e eurodeputados do Parlamento Europeu a tomar decisões sobre a nossa vida, decisões essenciais, e aí teremos de ter quem nos represente com dignidade. Sabem bem que para o Bloco de Esquerda a democracia é um assunto muito sério e a responsabilidade de quem nos representa é essencial. O Bloco de Esquerda é o partido que se bate pela transparência e pela exigência na democracia. Não por acaso, metade da lista do Bloco de Esquerda é de cidadãos independentes que não são militantes do Bloco e que se juntaram com as suas lutas, as lutas pelo trabalho, contra a precariedade, pelos direitos humanos em Portugal e no mundo. Todas as lutas que estão na lista do Bloco de Esquerda sem nenhum paternalismo e com todo o compromisso firme. É essa a cidadania nas listas do Bloco de Esquerda. É essa a abertura a todas as lutas, os compromissos, as alianças de que precisamos. Mas não deixamos nunca também, por mãos alheias, o que é o combate ao privilégio, o combate ao abuso. Já lembramos hoje aqui, o Bloco de Esquerda foi o único partido a propor reduzir para metade os salários dos eurodeputados porque são um abuso. Foi o único partido que no Parlamento Europeu fez propostas concretas contra o privilégio. E sabem também que é o único partido que, quando a questão concreta se põe, temos bem o exemplo da Alda de Sousa, que aquilo que dizemos, fazemos, e que não quis receber nenhum desses privilégios, que são abusos sobre as pessoas. Lutamos por uma democracia exigente, contra o abuso, contra a confusão entre a representação do que é público e os interesses privados, contra a nuvem do conflito de interesses que assalta o país. E por isso sabem também como para o Bloco de Esquerda todos os seus eleitos e eleitas estão em exclusividade de funções. Não há cá nenhuma confusão entre negócios privados e representação pública. Propusemos a exclusividade e atuamos com ela todos os dias. Todos os eleitos e eleitas do Bloco de Esquerda dedicam-se em exclusividade, com total dedicação, ao serviço público, ao compromisso que têm com os seus representantes.
Nesta luta pela democracia, a luta é também pela alternativa, pelo futuro. E é por isso também, não sem espanto, que vimos como o Partido Socialista fez tudo para fugir às questões que importam, para não debater verdadeiramente o que se discute hoje na Europa sobre o futuro. O Partido Socialista não quis debater o Tratado Orçamental. O Partido Socialista fugiu sobre qualquer resposta séria em relação à reestruturação da dívida pública. O Partido Socialista não quis discutir a alternativa, porque prefere fazer de conta que a estátua eleitoral não decide nada e que, de facto, é só uma questão de tom. É uma questão de umas palavras mais amargas ou outras mais doces, mas, de facto, nada pode mudar. Num país em que se reestruturaram pensões, reestruturaram salários, em que se reestruturaram os empregos, reestruturaram-se as vidas, reestruturou a escola e a saúde, há quem diga que não se pode reestruturar a dívida pública e nós dizemos, pode sim, claro que sim, é o que tem de ser feito. É para isso que lutamos, é esse o compromisso que construímos. Não se pode dizer que se quer mudar, não se pode prometer a mudança e depois não querer mexer em nada do que é essencial, em nada do que pode realmente mudar. A fuga do Partido Socialista às questões desta campanha são, de facto, o reflexo do que já sabemos. No Parlamento Europeu, os deputados e deputadas do Partido Socialista continuarão a votar, como até agora, ao lado da direita. Continuarão a votar, como até agora, pela austeridade. Continuarão a votar, como até agora, pelo assalto aos povos da Europa em nome dos privilégios da finança. E é por isso que nestas eleições combatemos toda a austeridade. O problema não é de grau, o problema é a austeridade. A austeridade é em si a ferramenta do privilégio da finança à conta do assalto dos povos e é por isso que rejeitamos toda a austeridade em toda a Europa e que construímos as alianças e os compromissos que permitem essa derrota. Com contas certas. Mas se alguém alguma vez acreditou nisso, hoje já se desenganou. 3 anos de troika, mais ainda de austeridade, um país que perdeu 500 mil de postos de trabalho, um país em que tanta gente se vê abandonada depois de uma vida de trabalho sem emprego e sem futuro, um país em que 500 mil de jovens não têm escola nem trabalho, um país em que em tantas famílias bate a tragédia da separação, da imigração forçada. Um país em que aos trabalhadores se diz que a precariedade é a regra e que só pode existir precariedade. Um país em que se cortou no Estado Social, condição de igualdade, fruto do trabalho. Num país em que cortaram em tudo o que é essencial, em que cortaram em quem vive do seu trabalho, pois saibam que a dívida pública continua a aumentar. Depois de tudo o que nos roubaram, a dívida pública aumenta em Portugal 40 milhões de euros por dia. Nunca ninguém fez aumentar tanto a dívida como a direita de PSD-CDS. Nunca a dívida aumentou tanto com as políticas de austeridade que dizem que aos povos tudo deve ser negado em nome de metas de déficit e de dívida que são impossíveis de alcançar com a própria austeridade. Rejeitar esta sangria do país é dizer que não ao Tratado Orçamental, é dizer que não a esta austeridade de PS, PSD, CDS, em que nada muda e tudo se agrava, e é reestruturar a dívida pública. Há um problema no nosso país, claro que sim. Há um problema com uma dívida pública insustentável e há um problema com um sistema financeiro insaciável que destrói os países da Europa. Se o problema é a dívida e se o problema é o sistema financeiro, a resposta só pode ser a reestruturação
da dívida. E é por isso que o Bloco de Esquerda faz parte de um compromisso inédito em toda a Europa. Nunca antes tinha acontecido e orgulhamos-nos dele. A Marisa Matias, vice-presidente do Partido da Esquerda Europeia, é, em grande medida, uma obreira deste compromisso, que une o Bloco de Esquerda a partidos no Estado espanhol, em França, na Grécia, em Itália, na Alemanha, um pouco por toda a Europa, e que põe no centro a reestruturação da dívida pública, que põe no centro a criação de emprego como a saída para a crise e que nega, que rejeita o Tratado Orçamental e todas as imposições. Este compromisso inédito da esquerda europeia pode bem tornar-se na grande surpresa destas eleições. Será, segundo todas as previsões, a terceira força política no Parlamento Europeu. E por isso sabemos que cada voto no Bloco de Esquerda vai dar mais força a este compromisso, vai alterar o Parlamento Europeu e fará mais força contra a austeridade, mais força contra o Tratado Orçamental, mais força pelo emprego, pelo futuro, pela dignidade. O governo que destrói salários, pensões, emprego, que destrói as nossas vidas, tem de ser e vai ser derrotado no domingo. E há uma escolha que temos de fazer sobre essa derrota e sobre esse voto. O desafio que vos deixo é que no domingo façamos o voto onde dói mais ao governo. Votar no Bloco de Esquerda. Que o Bloco de Esquerda eleja 2 eurodeputados e assim retire o segundo eurodeputado ao CDS. Que o Bloco de Esquerda tenha mais força que o CDS, fragiliza o governo e dá mais força à alternativa contra a austeridade. As pessoas não são descartáveis. Não somos estagiários, bolseiros, precários para usar e deitar fora. Não estamos a mais no nosso país. Não somos um estorvo que tem de ir embora. Somos quem trabalha. Somos quem trabalhou toda uma vida. Somos quem constrói a riqueza neste país e somos quem exige a decência e a dignidade da solidariedade, do trabalho digno, do Estado Social. Não somos dívida. Somos gente. Gente decente, gente resistente. No domingo vamos votar de pé. No domingo vamos votar com a revolta numa mão e com a esperança na outra. De pé, de pé. No domingo vamos votar na Marisa Matias, no João Lavinha, no Bloco de Esquerda, na sua lista tão aberta à sociedade, com todos e com todas. Vamos a isso. Marisa Matias. Boa noite. Esta sala está mesmo uma delícia. E fazer esta campanha foi também uma delícia. E eu não poderia começar de outra forma senão dizer-vos, de coração e de razão, que fazer esta campanha foi uma honra e por isso, em nome da lista, quero agradecer a todos e a todas que tanto se empenharam para que ela tivesse sido possível. Pessoas do Bloco, pessoas fora do Bloco, apoiantes, toda a gente, agradeço. Foi uma honra ter contatado com tanta gente ao longo destas semanas. Mas este país por onde andamos não está uma delícia. Este país por onde andamos é um país que foi destruído pelas políticas de austeridade e é um país onde encontramos tantas histórias de tanta gente que merece dignidade e não tem tido outra coisa senão maus tratos por parte deste governo, das instituições europeias. Eu quero vos dizer, por isso, apenas algumas palavras, mas tenho que falar sobre isto. Nós hoje
acrescentámos à agenda de campanha uma ida à porta da fábrica da Lunic, em solidariedade com o piquete de 22 trabalhadores e trabalhadoras que aí estavam. E fomos, eu quero dizer-vos muito rapidamente o que se passa, mas tenho que vos dizer. Há 22 trabalhadores e trabalhadoras que foram despedidos da Lunic, uma empresa de calçado, aqui perto, foram despedidos e aos outros trabalhadores que ficaram, foram-lhes acrescentados no horário de trabalho mais 2 horas por dia, todos os dias da semana. Não foram estas pessoas despedidas por falta de trabalho, nem por falta de rendimento da empresa, nem por falta de encomendas, mas simplesmente porque houve forças políticas neste país que acharam por bem aprovar e apoiar um Código de Trabalho que permite que bancos de horas e outras coisas que tais tornem legítimo uma coisa que é absolutamente ilegítima. E estes trabalhadores e estas trabalhadoras foram despedidos de um dia para o outro, tendo trabalho para fazer. Mas agora imaginem lá quando é que lhe vão começar a pagar as indemnizações, os direitos que têm, por terem trabalhado 20, 30, 35 anos, como ouvimos da boca de algumas pessoas naquela empresa. Vão começar a pagá-las em janeiro de 2015 e vão demorar a pagá-las 11 anos, o que dá rendimento àquelas pessoas mensal, qualquer coisa como cerca de 50 euros por mês, distribuído ao longo de 11 anos. Para despedir, despediram num dia, para garantir os direitos que esperem, não pode ser. É uma vergonha e é absolutamente indigno que medidas de despedimento como estas, que são ilegais, tenham buracos na lei laboral que dizem que é tão rígida que as transformam em ilegais por estas jogadas que se fazem e que se colocam e que se procuraram, aliás, colocar os trabalhadores uns contra os outros, mas não conseguiram, porque juntamente com os 22 trabalhadores que estavam à porta da Lunic, estávamos nós e estavam também a esmagadora maioria dos outros que, não tendo sido desempregados, não estando no desemprego, foram mostrar solidariedade com os seus colegas. Quero apenas deixar-vos uma outra nota de atualidade que tem a ver com aquilo que nós sabemos hoje. Foram apreendidas em Portugal 5.000 unidades de medicamentos falsificados. De cada vez que perguntarem para que é que serve o voto, lembrem-se, no Parlamento Europeu, o Bloco de Esquerda aprovou a diretiva que será lei em todos os 28 países, que impede que as pessoas que querem tratar da sua saúde não tomem assassinos silenciosos, não façam render para as malhas da falsificação, que são lucros de 400 mil milhões de euros por ano, mas sim que tomem medicamentos para tratar dos seus problemas de saúde. É para isso que serve o voto, para soluções concretas, das pessoas concretas, mesmo quando a relação de forças é tão desigual, é para isso que serve o voto. Estamos quase a chegar a domingo e é agora que se tomam todas as decisões. É no domingo que todas as decisões vão ser tomadas. E nós sabemos que o povo de esquerda é um povo que vai à luta, é um povo que não desiste. E por isso, no domingo, estamos certos, no domingo, o Bloco poderá mesmo ultrapassar o CDS. No domingo, o Bloco pode dar 2-1 ao CDS. E é para isso que cá estamos, para que no domingo se perceba que 2 eurodeputados do Bloco de Esquerda servem muito mais ao país do que 2 do CDS. E é para isso que lutamos, para que no domingo possamos dar 2-1 ao CDS. O país merece, o Bloco também merece, porque o Bloco é o partido que, ao contrário do CDS, tem estado sempre ao lado de quem trabalha, de quem perdeu dinheiro nas suas reformas, de quem está precário, de quem não tem emprego, dos imigrantes que estão a ser expulsos um pouco por toda a Europa e que não são aceitos aqui, daqueles jovens que querem aqui viver e não podem porque são forçados a emigrar, das mulheres que têm sido vítimas de ataques conservadoristas ao longo dos últimos anos associados a esta onda neoliberal.
porque o Bloco tem defendido sempre que a saúde, a educação e a cultura não são luxos. Não são luxos, são direitos. E é por isso que o Bloco merece. Nós escolhemos como lema desta campanha de pé. De pé porque queremos mesmo que este país se levante contra a austeridade. De pé porque sabemos que há muita gente que não se cansou ainda de lutar pela sua dignidade e pelos seus direitos. De pé porque estamos fartos, completamente fartos, da outra posição que tem sido tão comum ao longo dos anos em Portugal, que é estar de joelhos prostrados face aos interesses financeiros, face aos interesses alemães, de joelhos é como tem estado o Governo. E é de joelhos que o Governo quer que Portugal fique, mas nós recusamos essa chantagem. Nós não queremos estar de joelhos. Nós sabemos que o Governo da Sra. Merkel, tem em Portugal e na Europa muitos candidatos. Nós sabemos que o partido do Tratado Orçamental, tão vasto que ele é, tem em Portugal muitos candidatos e candidatas. Mas é por isso que nós precisamos que todas as pessoas que não se revêem nem no governo da Sra. Merkel, nem no Tratado Orçamental, se levantem e digam: não é isto que queremos para as nossas vidas, queremos dignidade, queremos um país onde possamos viver, queremos, afinal de contas, justiça e solidariedade, o que se tem perdido ao longo dos anos. E é por isso que nos apresentamos a estas eleições com propostas muito concretas e as quisemos discutir. Nós apresentámos-nos com uma força política que mais quis discutir a austeridade e romper com a austeridade. E fomos, seguramente, aqueles que com mais clareza apontámos o caminho para a saída da crise e da austeridade. Quisemos, sim, discutir a reestruturação da dívida, porque sabemos que só com a reestruturação da dívida conseguimos libertar recursos para criar emprego, crescimento, para Estado Social. Foi por isso que quisemos discuti-la. Andaram entretidos a discutir outras coisas, espécies animais e coisas afins, mas nós quisemos discutir porque esta discussão, acreditem, amigos e amigas, companheiros e companheiras, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser feita, porque esta dívida é insustentável, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser reestruturada, que comece já, antes mais cedo do que mais tarde. Não temos condições para continuar subjugados à chantagem da dívida. E é por isso que, no domingo, todos e todas que votaram no PSD e no CDS e se sentiram enganados, traídos, porque viram promessas feitas que não foram cumpridas, viram os seus salários reduzidos, perderam o emprego, as suas reformas a diminuir, os contratos de uma vida inteira a não ter o mínimo de respeito em comparação com os contratos com os credores. É por isso que essas pessoas que votaram no PSD e no CDS e foram enganadas e traídas devem votar no Bloco de Esquerda. E é por isso que as pessoas que votaram no Partido Socialista, pessoas que estiveram na construção do Estado Social também, pessoas que são verdadeiramente socialistas e que veem o seu socialismo a morrer um bocadinho mais de cada vez que António José Seguro ou Francisco de Assis abrem a boca, é por isso que essas pessoas devem votar no Bloco de Esquerda. E é por isso que todos e todas que sabem que nós não saímos disto sozinhos, porque é impossível sair daqui sozinhos, sem solidariedade internacional, sem uma outra relação de forças. É por isso que esses que sabem que as lutas que são feitas devem ser feitas em todas as escalas, na local, na nacional, mas também na europeia, devem votar no Bloco de Esquerda. Fizemos esta campanha com tantas pessoas que fomos encontrando, tantas pessoas que nos foram contando as suas histórias, que foram partilhando as suas dificuldades, mas também tantas pessoas
que nos deram alento, força, que nos mostraram que é esta a altura de lutar pela dignidade. Tantas pessoas que disseram que o caminho está por fazer e que tem que começar a ser feito. Tantas pessoas descontentes, mas firmes na vontade de mudar. São essas pessoas que nos dão a confiança. São essas pessoas que nos dizem que devemos continuar. É com essas pessoas que aqui estamos e é com elas que continuaremos mais fortes na segunda-feira. É porque este é o tempo em que nós não podemos negar o que de mais evidente deve existir numa democracia, que é a dignidade de todos e de todas. E é por isso que digo, mais uma vez, e nesta campanha pela última vez, todos os que perderam salário, de pé. Todos os que perderam pensões e reformas, de pé. Jovens que tiveram que emigrar, de pé. Mulheres maltratadas, de pé. Jovens que trabalham com vínculos precários, de pé. Todos e todas de pé. De pé, de pé, de pé. Não somos dívida, somos gente. De pé. Agora não é tarde nem é cedo. Agora não é tarde, agora não é cedo. Agora não é tarde nem é cedo. Está na hora. Está na hora de fazer a luta toda. Está na hora de fazer a luta toda. Juntar forças é perder o medo. Não é cedo. Juntar forças, solidariedade. Não é tarde. Quem decide o preço desta chão E das vidas que aqui estão. Quem decide a vida ser assim. Será sábado ser assim. Agora não é tarde, agora não é cedo. Agora não é tarde nem é cedo. Agora não é tarde, agora não é cedo. Agora não é tarde nem é cedo. Está na hora. Está na hora de fazer a luta toda. Está na hora de fazer a luta toda. Juntar forças é perder o medo. Não é cedo. Juntar forças, solidariedade. Não é tarde. Quem decide o preço desta chão E das vidas que aqui estão. Quem decide a vida ser assim. Sempre assim. Agora não é tarde, agora não é cedo. Agora não é tarde nem é cedo. Agora não é tarde, agora não é cedo. Agora não é tarde nem é cedo.